galera, professor João Fonseca aqui de novo. Vamos continuar nosso assunto, né, da aula passada e vamos começar nossa aula nova olhando logo para essa figura do slide. Pensem na luz não como uma onda contínua, mas como um pacote de energia contendo NP fótons. Toda vez que esse pacote completa uma volta, né, o round trip, ele paga um pedágio nos espelhos. O que sobra é definido pelo fator de sobrevivência que a gente vai chamar de S, que nada mais é do que o produto das reflectividades R1 e R2. A equação 6.4.1 nos dá a taxa de mortalidade desses fótons. A cada volta perdemos uma fração de 1 menos S do nosso total de fótons. Se seus espelhos refletem 99%, seu fator de sobrevivência é alto e poucos fótons morrem por ciclo. Se os espelhos são ruins, o pacote se esvazia rapidamente. Aqui transformamos a perda por voltas em uma perda por tempo. Então vamos focar aqui na equação do delta NP delta T. O que o autor está fazendo aqui é puramente contabilidade física. Ele pega a quantidade de fótons que morrem em uma volta, que é a fração aqui 1S, 1 menos SNP, e divide pelo tempo que essa volta leva, que é justamente o tal RT aqui de round trip. O resultado é a nossa equação de taxa. Ela prova que o decaimento da luz é proporcional ao número de fótons que temos. É daqui que nascerá a famosa curva exponencial de decaimento, que define se nosso laser terá força suficiente para oscilar ou se ele vai morrer antes mesmo de começar. A equação 6.4.2b é a equação de taxa clássica, né? Ela nos diz que a velocidade com que perdemos os fótons é proporcional à quantidade de fótons que ainda temos. O parâmetro-chave aqui é o tal P, né, definido na equação 6.4.2b. Ele é o tempo de volta completa dividido pela fração de perda, que é o que a gente viu que é 1 menos S. Basicamente, o tal P nos diz quanto tempo em segundos leva para o número de fótons cair por cerca de 36,8% do valor inicial. Em um laser de alta qualidade, queremos que esse tempo seja o maior possível para que a luz tenha tempo de interagir com os átomos e gerar emissão estimulada. Então, a solução para a nossa equação de taxa é uma exponencial decrescente, né? Se você desligar a fonte que alimenta o laser, a luz que está presa lá dentro não some na hora. Ela morre conforme essa curva exponencial. Um ponto importante é que o fator de sobrevivência S não considera apenas os espelhos. Se o ar dentro da cavidade estiver sujo ou se o cristal do laser absorver luz, incluímos um termo extra de perdas que vai ser o exponencial de menos alfa vezes 2D. Isso significa que qualquer processo que retire fótons da cavidade encurta o tempo de vida tal P, tornando a ressonância menos afiada. Então, muitos alunos se confundem com várias definições de Q. Experimentalistas olham para o espectro e medem a largura do pico, mas para nós, no domínio do tempo, a equação 6.4.3a é muito mais útil. Ela define o Q como a eficiência com que a cavidade guarda energia. Se a energia perdida em um único ciclo de vibração da luz for muito pequena comparado ao que está guardado, o Q será enorme. É por isso que as cavidades ópticas têm Q na casa dos milhões. A luz vibra trilhões de vezes por segundo, mas perde apenas uma fração minúscula da energia em cada vibração. Então agora preste atenção nas equações 6.4.3b e a C. Elas são fundamentais para ligar a energia ao fator Q. Na 3b, vemos que o Q é energia armazenada, né?
ou seja, o W dividida pela potência média perdida em cada ciclo. Já na C, a gente substitui essa potência pela taxa de variação negativa da energia, que é justamente quem? O dW dt. Isso é brilhante porque nos permite calcular a qualidade da cavidade apenas observando quão rápido a energia está sangrando para fora do sistema em relação ao total que ele consegue guardar. Aqui chegamos ao pulo do gato da nossa aula, a equação 6.4.3c. Relaciona o quê? Com a taxa de variação lá da energia que a gente acabou de ver. Ao substituirmos a energia pelo número de fótons, né, o W da energia ser o H, Ni vezes o N, P, está aqui, né? Encontramos a equação 6.4.4, que é a conexão direta entre o tal P e o Q. Essa fórmula nos diz que o tempo de vida do fóton é o fator Q dividido pela frequência angular da luz. Ou seja, se você conhece o Q da sua cavidade, você sabe exatamente quanto tempo um fóton sobrevive nela. É uma ponte perfeita entre o mundo da frequência e o mundo do tempo. Então, para encerrar essa parte, vejam aí a equação 6.4.5. Ela parece uma relação de incerteza de Heisenberg, mas é pura ótica clássica, né? O delta ômega vezes o tal é igual a 1. Ela nos diz que você não pode ter tudo. Se você quer um tempo de vida de fóton muito longo, para um laser estável, claro, você terá obrigatoriamente um pico de ressonância muito estreito. Então aqui vocês devem prestar muita atenção. Esse é o resumo definitivo de como medimos a perfeição de um laser. Começamos então com o tempo de vida de fóton, né? O tal P. Veja então a equação 6.4.2b. Ela nos diz que o fóton vive mais se a cavidade for longa, né? Um D maior, e se os espelhos forem quase perfeitos, o R1 e o R2. É a nossa medida de sobrevivência da luz. Mas o tempo não anda sozinho. Pela equação 6.4.5, vemos a relação de incerteza. Quanto mais tempo o fóton vive, né, um tal P grande, mais estreita e pura é a cor do nosso laser, né, o delta Ni aí. É por isso que os lasers de alta potência precisam de fótons que morem muito tempo dentro dos espelhos. E como damos uma nota para esse desempenho? Usamos o fator Q e a finesse. O Q é a seletividade total, que na óptica atinge bilhões, porque a frequência da luz é altíssima. Já a finesse, na equação 6.3.8, é a nota específica para os seus espelhos. Ela nos diz quantas vezes o seu pico é mais fino que o espaço entre as notas musicais do laser, né, os modos. Como o autor, né, do nosso livro-texto, Verdeyen, destaca, para cavidades de alta qualidade, a diferença entre essas fórmulas e as que vimos antes é desprezível. O que vocês devem levar para a prova e para o laboratório é a intuição física. O fóton é a unidade de troca de energia que mantém o laser vivo. Se ele vive bem, o laser brilha com perfeição. Então, até agora, tratamos a cavidade como algo passivo, que apenas guarda o que recebe, mas um laser precisa de um meio ativo. Imagine que entre os espelhos colocamos um material que, em vez de absorver luz, a amplifica. Esse ganho de potência vai ser o nosso G0. Notem como na equação aí 6.7.1 muda, né? O ganho aparece tanto no numerador quanto no denominador, multiplicando a refletividade dos espelhos. Fisicamente, isso significa que o ganho está ajudando os espelhos a manterem a luz lá dentro. É como se os espelhos tivessem uma refletividade efetiva maior do que a real, graças à energia extra injetada pelo meio ativo. Então vamos focar agora na figura desse slide. Ela é a prova visual do poder do ganho de uma cavidade. A linha sólida na base representa a cavidade passiva
que estudamos na aula passada, ou seja, o G igual a 1 aqui. Ó. Agora veja o que acontece quando injetamos o ganho de apenas 3,5, né? Ou seja, um G igual a 1,035. Olha onde é que está aqui nos nossos picos. Né? O pico de transmissão salta para quase 9 vezes a potência inicial. Mas não é só a altura. Vejam como a base da curva encolhe, né? Ela fica mais estreita. O ganho está limpando a cor do laser, tornando a ressonância muito mais estreita e potente. É esse fenômeno que permite que o laser tenha aquele brilho intenso e concentrado que conhecemos. Agora vamos olhar para a matemática por trás das linhas tracejadas no gráfico anterior através da equação 6.7.2. Na aula anterior, aprendemos que na ressonância a reflexão deveria sumir em uma cavidade passiva com espelhos perfeitamente casados, né, o R1 sendo igual a R2, ocorre uma interferência destrutiva total entre a luz que reflete diretamente num primeiro espelho e a luz que vaza dentro da cavidade voltando para a fonte. Na ressonância, esses dois campos têm a mesma amplitude, mas fases opostas, cancelando-se completamente. Mas aqui, com o meio ativo, as regras mudam. O termo G0 no numerador impede que a conta zere. Na verdade, como mostra lá a figura anterior, a reflexão também apresenta picos de potência maiores que a entrada. Isso acontece porque o meio ativo está empurrando fótons para todos os lados. A cavidade se comporta como um amplificador e devolve mais luz do que recebe, transformando a reflexão em um sinal útil e também amplificado. Então aqui chegamos a um ponto mais crítico de toda a nossa jornada sobre as cavidades. Olhem fixamente para a equação agora 6.7.1 que vimos lá no slide anterior. O que acontece se a gente aumentar o bombeamento do nosso meio ativo até que o ganho G0 compense exatamente a perda dos espelhos? Matematicamente isso ocorre quando? Quando esse termo aqui, 1 menos G0 raiz R1, R2, se torna zero. Se esse termo é zero e estamos em ressonância, o denominador da fração inteira desaparece. O θ, né, vai ser igual a quem? O Q vezes o π, ou seja, o seno de zero aqui. Então isso aqui também vai desaparecer. O resultado seria infinito. Mas espere, né? Existe algo como luz infinita do nosso laboratório? Claro que não, né? O Verdeyen chama isso de absurdez matemática. Mas para nós, engenheiros, isso tem um nome muito real, que é o linear de oscilação. Esse infinito é o grito matemático avisando que o sistema não precisa mais de você. Antes a cavidade era um amplificador, você jogava 1 watt e saía 9, por exemplo. Agora você pode simplesmente desligar a fonte externa e a luz continuará saindo sozinha. A cavidade deixou de ser um filtro e tornou-se um oscilador. Ela começa a comer energia do meio ativo e a transformar em fótons de forma autossustentada. Ela nasce a partir de um ruído quântico minúsculo, o fóton número 1, e cresce até que o ganho se estabilize. Portanto, quando virem um denominador tendendo a zero, não entrem em pânico, não é um erro da conta. É a descrição matemática exata de um momento em que um punhado de espelhos de um cristal se transforma oficialmente em um laser. Então, peço também que tenham cuidado com a tentação do movimento perpétuo. Quando o livro, né, diz que podemos desligar a fonte externa, ele está falando do feixe de luz de entrada. O laser agora é um oscilador autossustentado, mas ele ainda é escravo da bateria ou da tomada. Sem energia de bombeio, não há o ganho. Sem ganho, o denominador da nossa fórmula volta a ser positivo e a luz morre em nanosegundos. O laser não cria luz do nada, ele apenas organiza a energia que você fornece de forma brilhante. Se o infinito que vimos antes era o nascimento do laser, o estreitamento espectral é o que dá a ele a sua intensidade. Então olhe para a equação 6.7.3. Ela calcula o FWHM, né, o Fluid at Half Maximus,
que é a largura do nosso pico de ressonância quando temos um ganho dentro da cavidade. Notem o que acontece no numerador. Temos o termo 1 menos G0 raiz de R1, R2. Como vimos no slide anterior, quando chegamos perto do limiar de oscilação, esse termo tende a zero. Então, o que a matemática está nos dizendo? Que quanto mais perto do limiar chegamos, mais fino e afiado fica o nosso pico. Se voltarmos para a figura passada lá, isso fica visualmente óbvio, né? Quando o G, a curva do G de 1.035 não é apenas mais alta do que a de 1 aqui embaixo, né? Ela é muito mais estreita. Olha essa largura e olha essa largura aqui. Fisicamente, pensem no ganho como um filtro seletivo. Ele favorece tanto a frequência central que as frequências vizinhas antes até sobreviviam na cavidade passiva, mas agora são completamente ignoradas pela competição de energia. É nesse processo que transforma a luz borrada em um feixe monocromático, né, entre aspas. Por isso dizemos que no limiar teórico a largura de banda seria zero, o que significa uma cor absolutamente perfeita. Aí sim, puramente monocromático. Na prática, isso é o que permite que o laser seja usado em comunicações de fibra óptica de altíssima velocidade, pois ele não espalha sua energia em várias cores. Então agora vamos ver um exercíciozinho, né, para clarear todas essas equações e ideias. Né? Vamos extrair a identidade desse laser apenas olhando para o gráfico dele que está aqui na nossa direita. O primeiro exercício que está perguntando para a gente qual o comprimento de onda nominal dessa fonte. Né? Se a gente olhar aqui, a frequência da nossa fonte, o Ni0, é 5 vezes 10 a 14, né? Ou 500 terahertz. Fazendo uma conta rápida aqui, ó, a gente chega em 600 nanômetros na velocidade da luz dividido pela nossa frequência Ni0. E esse comprimento de onda, 600 nanômetros, está na faixa lá do laranja vermelho do nosso espectro. Já na segunda questão aqui, ele pergunta qual o comprimento dessa cavidade, ou seja, o D. E temos aqui a nossa formulazinha, né? Quem é o nosso FSR? Aqui, ó, 125 MHz é a distância entre os nossos picos, né, nossas portadoras, os nossos modos. Então a gente vai usar isso para medir o tamanho, né, da nossa cavidade. Então, isolando o D da nossa fórmula, descobrimos que a nossa cavidade, para um eta aqui, né, de 1, né, supondo que seja o A, temos um D de 1,2 metros de ponta a ponta da nossa cavidade, ou seja, a distância entre os espelhos. Isso é uma estrutura grande, né, típica de lasers de gás de laboratório. Então agora, nesse outro exercício, ele está perguntando qual é a finesse desse laser. A finesse é dada por essa fórmula aqui, que é o FRS dividido pelo delta Ni, né? Então está aqui a FSR e o delta Ni, que é a largura aqui de meia altura, né? A potência de meia altura, que é 2,5, está errado, faltou uma vírgula aqui, né? Dá 50. Já o fator Q, que a gente vai usar essa outra formulazinha, Ni0 dividido pelo delta Ni de novo, quem é o Ni0? É a frequência central aqui, ó, vai dar 2 vezes 10 a oitava, 200 milhões, né? Isso porque a frequência da luz é altíssima, mesmo com a finesse aqui baixa, né, em torno de 50. Isso prova que na óptica a precisão é ordens de magnitude muito maior do que no rádio ou no micro-ondas. Agora a gente tem o tempo de vida, o tal P, né? Quanto tempo a luz sobrevive lá dentro. Usando nossa relação aqui de incerteza da cavidade, descobrimos que cada fóton vive em torno aí de 63,66, né? O tal Pi mudando aqui, fazendo uma álgebrazinha, chegamos a esse valor. A gente sabe quem é o delta Ni, que é o 2,5, e chega a 63,66 nanosegundos, né? O ômega 0 é esse carinha aqui. Então, o que isso quer dizer? Que o fóton vive cerca de 63,6 nanosegundos entre os espelhos antes de escapar.
Parece pouco, mas a essa velocidade o fóton percorreu a cavidade de 1,2 metros quase 16 vezes antes de sumir. Esse vai e vem que garante a interferência e a pureza na cor do leite. Então ficamos por aqui, terminamos nosso assunto de ressonância. Na próxima aula vamos começar um assunto novo. Qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado e até a próxima aula.